Olá, estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast da OnTV, o OnCast. Eu sou Roger Santos e... Eu sou Lely Marques. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que também é nossa parceira da OnTV. E acabamos de fazer um evento lindo no espaço dela. É a Carla Ciri Fuertes, proprietária da Holy Grain, que vai bater um papo com a gente e vai contar a história empreendedora dela e muitas curiosidades que você vai conhecer e vai saber agora. Bem-vinda, Carla! Muito obrigada, amei o convite. Valeu, Carla. Obrigado por estar aqui com a gente de novo. Obrigada a vocês. A gente tá se encontrando com mais frequência agora, né? Que legal. E muito obrigado pelo pão de queijo, né? Imagina. Hoje nós temos o Festival do Pão de Queijo do OnCast. A Carla chega com pão de queijo da Holy Grain pra gente. Que delícia. Muito obrigada, Carla. Imagina. Obrigada a vocês de novo. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Estamos muito felizes de ter a tua presença aqui e de poder conhecer melhor você. Sim. Você é uma das nossas primeiras parceiras da OnTV, está aqui com a gente desde o início da nossa empresa. E a gente quer saber um pouquinho da tua história. Conta pra gente como que começou a tua história empreendedora. Começou no Brasil ou você veio empreender aqui? Com o que você trabalhava no Brasil? Na realidade, eu comecei a empreender aqui. Ninguém da minha família foi empreendedor. Então, no Brasil, eu trabalhava com marketing. Então, eu trabalhei em grandes multinacionais. Primeiro eu trabalhei na Gradiente, não sei se vocês lembram. Sim. Da Gradiente. Então eu trabalhei por 15 anos na Gradiente. Foi uma longa jornada. Da Gradiente eu fui para a Samsung, da Samsung para a Microsoft, da Microsoft para a Warner Bros. Então, em todas essas empresas eu trabalhava na área de vendas e marketing. Aí, obviamente, na Warner foi realmente centralizado, focado na área de marketing. E aí eu fiz a minha carreira. Quando eu decidi vir para cá, como a gente fala sempre, é zerar. Zerar, legal. Começar tudo de novo, entender o que fazer, né? E aí a questão do empreender era um sonho que eu tinha no Brasil e que aqui aconteceu por um acaso. Foi meio que sem querer, sabe? Parece que o destino foi e colocou no meio do caminho. Eu falei, nossa... Quero. Eu aceito essa possibilidade. Legal. Então foi eu recebo. Eu acho que hoje que eu tenho, né, as duas visões do corporativo e de ser empreendedora, como tudo na vida tem o bônus e o ônus, né? Então é uma grande experiência ser empreendedor, mas é muito satisfatório. Satisfatório e desafiador, né? Muito. Antes da gente começar, tu disse que cada vez que a gente se encontra, tu sabe uma novidade nossa. Exato. A recíproca é verdadeira. Com certeza, que né? Tu veio do Mas corporativo. Isso é muito legal, Exato. né? Porque eu acho que a nossa vida ela é feita de momentos, de períodos, de vivências que são diferentes em cada fase da nossa vida. E acho que isso é enriquecedor, né? Uma coisa é chegar para você e falar, não estou julgando, mas é diferente quando você fala, Lely, eu trabalho há 40 anos na mesma coisa. Claro que a pessoa vai ter momentos diferentes dentro da mesma coisa. Mas quando você trabalha em várias coisas, em segmentos, em áreas diferentes, você tem uma história muito dinâmica. Variada, né? Já vi que hoje vai bombar o nosso podcast. Né? Carla, faz quantos anos que você está aqui nos Estados Unidos? A gente chegou em abril de 2015. Então, fizemos 10 anos de América. 10 anos de América. 10 anos de América. Que legal. Tu veio da onde? De São Paulo. São Paulo, capital? Nasceu lá? Nasci lá. Nasci em São Paulo, capital. E a tua família toda? Então, na verdade, eu morava com a minha mãe e os meus avós, né, avós maternos, mas todos eram italianos e acabaram morando no Brasil, porque meu avô saiu da Itália por causa da Segunda Guerra Mundial, foi para o Brasil e ali ficou, e ali se estabeleceu. E aí a minha avó saiu da Itália, foi morar no Brasil e tiveram a minha mãe na Itália num período que eles voltaram para lá. Então a minha mãe e a família, todos italianos. Minha mãe acabou se separando do meu pai muito cedo, quando eu tinha 2 anos, mas meu pai também não era brasileiro, era espanhol, mas eu não tive contato com a família dele, porque era espanhola. Então saiu esse sangue bem morninho, italiano com espanhol, bem calminha. Quando tu falou, Carla pra cá, Carla pra lá, e quando tu falou Ciri Fuertes. Não, e eu achei muito interessante, porque italianos falam alto, são mais expressivos, e a Carla é tão, né, ponderada. Então, mas aí eu acho que é... Foi treinamento? Não, olha...
Eu acho que eu cresci numa casa só de italianos que falavam muito alto. E de alguma maneira, não é que aquilo me incomodava, mas eu falava, por que não fala mais baixinho? Tá todo mundo ouvindo, a gente tá dentro de casa. E eu acho que eu mesma fui tentando moderar essa altura, né, esse volume de voz. Então não é só o italiano lá do Rio Grande do Sul que fala alto. Não, todo italiano. Todo italiano. Quando eu comecei a namorar com o Roger falava, baixa o volume, você fala muito alto, porque eu não sou italiana. Mas você a tem cultura, descendência. Ah, a cultura. Não tenho descendência, mas a cultura, onde eu nasci, cresci, né, Sim. é forte. Então a gente pega a mão, forma. né? A gente pega a forma de se comunicar, de se Com expressar. toda certeza. E o Roger falava muito pra mim, Lélio, tu fala muito alto, baixa o volume. E agora ela se cobra de mim. Ela vive dizendo que eu falo alto É. demais. Baixa o Tá volume. vendo? Tá vendo? Ah. Complicado esse negócio. Mas então a sua filha nasceu A minha lá. filha nasceu em São Paulo. Porque aí eu conheci o pai dela em São Paulo. E aí ela nasceu lá. E aí depois ela veio pra cá comigo. Aí ela já tinha 12, 13 anos. Então, E ela adora aqui. ama Jeito. aqui de paixão. Já é super Ah, americana. não quer voltar de maneira alguma. E eu acho que, querendo ou não, a história que a gente deixou no Brasil, né? Porque quando a gente veio pra cá, eu estava numa fase da minha carreira muito boa, em ascensão, e a gente estava estabelecida. Então, a gente tinha amigos que eram família, né? De anos, uma construção de muitas pessoas que faziam parte da nossa vida de muito tempo. A carreira bem definida, a gente tinha uma vida estável. Só que a gente veio de alguns processos que tiraram a gente do eixo. Então, eu sou viúva, meu marido foi assassinado no Brasil. Uhum. Então, foi bastante caótico. A Gabi tinha 5 anos, a minha filha tinha 5 anos. Uau. Então, esse foi o primeiro momento que me deixou desconfortável, vamos dizer assim. Até porque no Brasil, infelizmente, né, eu não sinto que a lei ela age. Então, obviamente, a pessoa que cometeu isso, que era sócio dele, não aconteceu nada. Continuou e continua solto, óbvio. E aí depois, a minha mãe, que era a guardiã da casa, vamos dizer assim, ela veio a ter um câncer e faleceu. E aí eu perdi o vínculo com o país, porque eu falei, não tem mais sentido. Tu não tinha contato com a família. E a do insegurança teu pai? também Não. de tudo, né? A insegurança, sabe? Então, por mais que eu tivesse uma vida estável com amigos incríveis, que não tenho o que falar, eu perdi o link. O link parece que foi cortado. E aí, por coincidências da vida, que eu não acredito em coincidências, né? Eu acho que, de alguma forma, o universo põe as coisas na vida. Sim. Esse casal de amigos nossos, que a minha filha conhecia a filha deles, estudava junto e tal, a gente acabou se aproximando bastante no período que a minha mãe ficou doente. E aí, um dia, num churrasco, num domingo, a minha mãe tinha acabado de falecer, a gente conversando e tomando uma cervejinha, claro, né? O marido da minha amiga virou e falou assim, eu não queria mais estar no Brasil, me sinto inseguro, não me sinto confortável, queria ir embora, queria morar nos Estados Unidos, ele já tinha casa aqui, né, uma vacation home, só que ela não quer vir, ela, no caso, a esposa dele, minha amiga. E aí ela brincando, isso tudo foi uma grande brincadeira, se ela for, eu vou, ela, Tu. Uau. Aí eu virei e falei, eu vou. Uau! Só que assim, era um domingo, churrasco, Cerveja. todo mundo já tinha bebido, Brincando. né? Ok, tiramos um pouco de sarro naquele momento, passou. Na segunda-feira, esse amigo nosso me ligou e falou, Carla, deixa eu te perguntar uma coisa, o que você respondeu no churrasco? Era efetivamente uma brincadeira? Certo, ele pensou, não ou posso perder a oportunidade. Ou você topa? Eu falei, eu topo. Ou seja, o resumo é, em 3 meses a gente estava aqui. Uau! Eu Isso pedi tudo demissão. isso tudo em 2015. Eu fechei o apartamento. Isso tudo já em 2014. 14. Final de 2014. Aí a gente veio para cá em janeiro, foi ver escola, como que a gente faria para vir e etc. Em abril a gente estava aqui. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Assim, na verdade, eu acho que eu nem quis parar para pensar e organizar. Eu vim. Depois, logicamente, com o tempo, você fala, puxa, eu podia ter organizado isso de uma forma melhor. Afinal, eu trabalhava numa multinacional, eu podia ter pedido uma transferência, ter aguardado um pouco para fazer o processo racionalmente mais planejado. Mas na época eu não tive condições, era o que eu tinha na minha cabeça, eu queria ir embora e aí eu vim. E era pra ser assim. E era né? para ser, era para ser.
A gente sempre fica num sentimento, assim, de que poderia ter feito diferente. Sim. Né? O sentimento do também e se, passamos, e se, É, e se. exato. também passamos Exato. por esse momento, assim, na nossa vinda. Mas eu acredito que depois a gente vai tendo entendimento das propósito. coisas, né? Uhum, com toda certeza. Então era para ser assim, porque agora tá assim. Só tá isso. assim porque, É isso. né? E os caminhos, né? Porque, assim, quando a gente fala, que coincidência eu estar naquele dia, que coincidência ele me perguntar aquilo naquele dia, no momento da minha vida que eu estava mais vulnerável, vamos dizer assim. Sim. Mas eu realmente não acho que é coincidência. Eu acho que acontece porque tinha que acontecer, tem um propósito. Então, claro, eu não vou falar para vocês que, nossa, foi super tranquilo e de boa e... Esses 10 anos, esses 10 anos eles corresponderam a uns 30. Sei. Mas eu não voltaria atrás. Eu acho que se você falasse para mim, mas você se arrepende? Não me arrependo, até porque é muito difícil eu me arrepender de algo que eu faço, eu sou muito determinada. Mas eu teria feito caminhos diferentes que talvez me poupassem algumas dores de cabeça, mas feito está e seguindo o propósito. Que bacana. E tudo te levando para um lugar de maiores conexões, de mais amizades, de muitas coisas que talvez lá nem ia passar pela tua cabeça, Com de toda fazer, certeza. de criar, de inventar, né? Com Reinventar. Sim. E como que surgiu a Holy Grain no meio disso tudo aqui nos Estados Unidos? Bom, Antes de ir direto para essa pergunta, foi logo que tu chegou? não. Ou tu Eu vou comendo, Não. gente. fez outras atividades Sim. antes de tu iniciar com o Sim, café? eu acho que como uma boa parte de nós brasileiros quando a gente vem para cá que tem esse processo de zerar, né, o caminho, porque se você não planejou, realmente você vem meio que à deriva para onde te encaminhar. Então, logicamente que eu vim estudando, então eu vim com visto de estudante. E aí, nesse meio tempo, fui começando a entender o que eu poderia fazer. Porque eu tenho cidadania italiana, só que a cidadania italiana não te dá o green card, ela te dá a possibilidade de estar, mas não te dá o green card. E quando a minha filha fizesse 18 anos, ela teria que buscar o caminho dela. Isso me deixou desconfortável, porque eu falei, não, eu quero já fazer o caminho dela, né? E aí eu comecei a procurar, até que eu achei o visto que realmente eu acabei tirando, né, o caminho que eu acabei optando. E nesse meio tempo, você vai trabalhando com o que vai aparecendo. Então, primeiro eu fazia coisas em casa, fazia bolos em casa, depois eu fui trabalhar com limpeza de casa, depois eu fui trabalhar como caixa de restaurante, depois como fazendo cestas de café da manhã, entregando cestas de café da manhã. Aí depois eu fui trabalhar numa pizzaria, que é aqui na região, e que, mais uma coisa, né, que eu te falo que não é coincidência, eu comecei a trabalhar, obviamente eu nunca tinha sido caixa de uma pizzaria, e aí eu fui aprendendo, né, devagarzinho como que era e tal, e aí eu fui aprendendo mais coisas dentro daquela pizzaria, de como gerenciar, de como fazer uma contratação de Aprendendo os funcionário, processos. aprendendo processos. Porque tu veio do corporativo, né? Porque eu vim do corporativo, só que é muito diferente, né, quando você sai de uma empresa corporativa com uma base, uma estrutura, e de repente você está numa pizzaria, num small business, na América, que é diferente. Então você aprende muita coisa ali no dia a dia, na garra. E aí eu fiquei com eles por volta de 3 anos, eu fiquei bastante. E foi um baita aprendizado. Então, isso é mais uma coisa que hoje eu falo com quem está comigo na equipe, que eu falo, às vezes a gente fala, eu não vou fazer isso porque eu não sou paga para isso. Você não é paga, mas você está aprendendo. Além de você estar ajudando aquele estabelecimento a ficar cada dia melhor, você está aprendendo. Então, tudo que eu fiz ali, que eu poderia ter falado, não sou paga para isso, eu aprendi com aquilo. Aquilo foi muito mais do que uma faculdade. Foi um aprendizado para que depois, e aí eu vou te responder, uma grande amiga na época tinha um café, que eu amava de paixão, eu era cliente dela. Ela mudou um pouco a rota dela, do que ela faria, né, aqui e obviamente no Brasil. E ela veio um dia e falou assim, olha, eu vou colocar o café à venda, mas como ele tem um significado muito grande para mim, eu não queria simplesmente vender, eu queria vender para alguém que eu saiba que gosta do café, que vem no café, que olha ele com um olhar de amor, de carinho. E eu queria saber se você se interessa. Eu, como não? Claro. E aí Que foi legal. a decisão de ficar com o Holy Grain. Na época, claro, primeiro eu trabalhei lá por um mês, né? A minha filha já tinha trabalhado lá
como caixa. E aí ela, assim, eu nem fazia ideia que um dia eu teria o café, mas a minha filha já tinha trabalhado lá. Aí eu trabalhei. Que legal. E aí a gente fez um acordo, enfim, né, para que eu pudesse adquirir o café. E aí eu peguei o café em... Aí vem a outra história, né? Em fevereiro de 2020. Uau. Vocês lembram o que aconteceu em março de Sim, 2020? Muito. Aí, mais uma vez, a vida veio e falou, vou te testar de novo, vamos ver se você é forte. Porque aí, ali, naquele período, eu tinha investido tudo. Até o canudinho do copo que eu tinha guardado e investi. Eu acho que foi mais ou menos na época que nós nos conhecemos, né? Foi. E a gente não fazia ideia Foi isso. disso tudo. Foi e, isso. Nossa. Exatamente. Eu tinha acabado de adquirir o café, aí eu fiquei um mês nele bombando, que estava indo super bem, ele estava numa curva crescente super bacana. E aí entrou a pandemia, a gente fechou, a gente ficou fechado por um mês e meio até as coisas estarem um pouco mais regulares, né? E eles permitirem abrir, mas trabalhar com pick-up, né? Delivery, então a gente colocou todos os aplicativos e tal, mas demorou um bom tempo para a gente conseguir se estabelecer. Então, E num comércio, com o custo fixo que tu tem no comércio, absurdo. tu não tem como, Absurdo. vou ter um gap de um mês. não tem. Não tem como. Tanto que nessa época, e é por isso que eu te falo que as pessoas são muito importantes, né, na nossa vida. Não adianta a gente falar, eu sempre fui muito de falar, não, eu sou independente, faço tudo sozinha. E sim, realmente, eu faço muita coisa sozinha, mas não tudo. Você sempre vai precisar de pessoas perto de você que te deem a mão. Sim. Na época, eu só consegui ficar com o café por causa desse casal que veio comigo para cá. Que eu vim com eles, ou a gente veio, né? Não é um veio pelo outro, na verdade. Porque senão eu realmente teria quebrado e eu não ia conseguir nem reabrir o café. Então, acho que tiveram 3 grandes fatores. Eles me apoiaram completamente, me deram suporte financeiro para que naquela época eu conseguisse segurar o café. O segundo ponto que trabalhava eu, a esposa desse meu amigo, e aí a minha filhada trabalhava a família, porque, né, o dinheiro tinha que estar dentro de casa. E aí o terceiro fator, logicamente, foram os clientes. E aí é um ponto que eu sei que é polêmico. Não sei se eu posso falar, qualquer coisa vocês cortam. Mas eu vou falar. Não vou falar. Vou falar sim. Tem coisas que precisam ser ditas, porque quem está assistindo lá do Brasil, daqui ou de qualquer lugar, precisa entender algumas coisas que acontecem reais. Porque assim. senão fica muito ficção, né? Só olhar o lado bom. Não é. Não é, na verdade tem várias coisas, né? Todos nós temos, né? Tem um ditado que falam muito lá no Rio Grande do Sul. Só olha os tragos que eu bebo, não vê os tombos que eu caio. Exato, a gente fala em São Paulo também de forma um pouco diferente, mas é isso. Os clientes que eu posso dizer para você que alimentaram o café para ele conseguir se reerguer e se restabelecer foram os americanos. Então o americano ia lá todo dia. Ele comprava uma água, ele comprava um pão de queijo, ele comprava um café. E eles deixavam claro, ó, a gente vai ter que diminuir o poder de compra, né? Tipo, não consigo comprar o que eu comprava antes, mas eu vou vir aqui todo dia. Ele ia todo santo dia. Eles levavam um amigo, a família, o cachorro, o papagaio. Então, o americano me levantou. Os meus clientes brasileiros, eu tinha tipo 1 ou 2 que realmente iam para ajudar mesmo, para tentar manter o business aberto, mas não. A impressão que eu tenho, infelizmente a minha impressão que eu acabei durante esses 10 anos trazendo para mim é que assim, a gente tem uma mania de falar que o brasileiro, o americano é muito frio, ele é muito, você fica aí, eu fico aqui, tá tudo bem. Ele é. Mas se você levantar a mãozinha e falar, preciso de ajuda, ele vai te ajudar. Uhum. E ele não vai te ajudar, tipo, pera, eu vou te ajudar porque o que você pode me dar em troca? Ele vai te ajudar porque ele vai te ajudar. Uhum. É cultural, não é algo que ele faz em troca de algo. Ele vai te ajudar em algum momento que alguma outra comunidade, alguma outra pessoa precisar de ajuda do americano, ele vai lá, ele ajuda e assim segue. É um funcionamento. Talvez não tenha o calor da relação do latino, sim, mas ele tem o processo de ajuda.
A impressão que eu tenho, não vou generalizar, porque é lógico que a gente até falou disso, é claro que tem brasileiros que ajudam e estão do teu lado e te dão a mão, é óbvio que tem. Mas, infelizmente, eu acredito que uma maioria, não. Uma grande maioria tá quando é necessário, quando é importante, quando você tem algo a oferecer em troca. Se você não tem, a tua moeda não é válida para mim, então eu não vou estar presente. Sim. Pode ser uma constatação errada, pode ser uma constatação minha, única como pessoa, mas infelizmente durante todos esses anos é o que eu percebi. Hoje a gente tem um grupo bastante reduzido de amigos, é um grupo bem pequeno, mas é um grupo que eu te falo que um cai, tá todo mundo ali para ajudar. E isso é fato por constatação. Então isso é muito legal, a gente já sabe quem que está do teu lado, quem que você pode contar. Agora, você vai aprendendo muito. E você vai também. aprendendo. E até hoje o que eu sinto é, quando eu faço os eventos no café, quando eu tenho as coisas que o café realmente precisa de uma demanda, de um empurrão, o meu cliente americano vai lá e dá aquele empurrãozinho que a gente precisa. Isso é muito legal. E aí eu não estou falando de amizade. Eles não são pessoas que estão dentro da minha vida, da minha casa. Ninguém me chamou para ir lá tomar café na casa dele. Eles nunca foram em casa. É uma relação de business, de ajuda pelo que representa o small business aqui na América. Sim. E o que representa para o americano. E eu acho que, avaliando, né, por essa perspectiva, pensando um pouquinho sobre o que você está falando, talvez por uma questão muito cultural nossa, do brasileiro, o brasileiro já vem de uma situação assim que é tudo mais difícil. A gente é criado, educado, ensinado, cresce ouvindo, é difícil, é difícil. Então acaba criando uma mentalidade meio de escassez. Sim. Né? Aí qualquer coisa, qualquer situação assim que parece que vai faltar, o brasileiro já se desespera muito mais que o americano. Pisa no freio. Sim. E não só nesse sentido, mas no sentido de concorrência. Sim. Né? Então a gente vê que o americano aqui no comércio, ele não é tão preocupado com o concorrente dele. Tipo, cada um vai fazendo o seu. Sim. O brasileiro, o latino se preocupa mais. Por quê? É por conta da mentalidade, da cultura. Eu concordo. Até eu porque a gente sabe que se eu fizesse pão de queijo e você fizer, por mais que seja exatamente a mesma matéria-prima, são coisas diferentes. Você vai fazer de um jeito, eu vou fazer de outro, o sabor, a forma que você fez vai ser diferente. A questão da concorrência, eu tenho vários concorrentes ali onde está o café. E o que eles têm é diferente do que eu tenho, o atendimento, a forma, o conteúdo, é tudo diferente. Então, eu acho que quanto mais concorrentes você tem, e esses concorrentes são saudáveis, significa que o mercado, o segmento que você tá bom. Sim. E isso é muito legal. Se você tá num segmento que você fala, tá bom, meu segmento é de coffee shop, e aí um quebra ali, um começa a ir mal aqui, aí aquele restaurante tá levantando... Pera, não, eu quero que todo mundo esteja bem. O segmento vai mal daí. Você tem que torcer para que os teus concorrentes e o segmento esteja saudável. E eu acho que essa é a mentalidade do americano. Sim. Talvez não seja realmente a mentalidade do brasileiro, enfim. É uma mentalidade de comunidade muito forte e a gente aprende, né? Eu creio assim que, lógico, não é uma desculpa, não é uma forma de defender, mas é aquela coisa, né? Explica, mas não justifica. Explica, mas não justifica. Mas eu creio assim que até pelo Brasil e países latinos serem tudo mais sofrido em relação à violência, em relação à pobreza, em relação à forma de se negociar, a cultura do tip. A cultura do tip. O brasileiro, eu acho tão elegante aqui, gente. Todo lugar que a gente vai, eles dão tip, né? Os americanos. Sim, os americanos. Não sai sem dar uma gorjeta. Não. O brasileiro, ele quer desconto. E isso tá na cultura. Não é porque é pão duro. Às vezes não é pão duro. Aí as pessoas às vezes pensam, falam assim, se não fosse assim eu não teria progredido. Tem pessoas que têm essa mentalidade. E veio de gerações. Sim, não, eu concordo com você. Sabe? Então, assim, eu só acho que é uma pena a gente tentar, como comunidade, a gente tentar fazer com que isso seja enraizado aqui na América, sendo que a cultura é diferente e funciona, certo? Sim. Afinal, os Estados Unidos está num ponto e o Brasil está em outro, infelizmente. Mas se funcionou, por que a gente traz do Brasil coisas que a gente quer que funcione aqui? Então, se eu tenho um café, se aqui a gente tem, se a cultura é de dar tip, independente de eu concordar ou não, não é esse o ponto, mas se a cultura é essa, sim, eu vou me adaptar à cultura. Se amanhã eu for morar na tua casa, eu vou pôr as regras ou eu vou seguir as regras da tua casa? É simples.
É muito simples, não precisa pensar muito, não precisa ser tão inteligente. Então, se eu tô num café e a cultura é de dar tip, por que que os brasileiros que moram aqui há anos não dão? Porque você quer economizar? Mas isso você fazia no Brasil. Aqui você não quer prosperar? Você não quer abrir possibilidades, abrir caminhos? Então segue as regras da casa onde você está morando. Independente de você ter o visto ou não ter, ou o caminho que você chegou para ter o visto, você está morando na casa de uma outra pessoa. Segue as regras que ela está te colocando. Para mim é isso. Então é o que você falou. Eu acho que existem explicações. Não acredito em justificativas, porque para mim é muito lógico, é muito simples o raciocínio. Eu vou seguir as regras da casa onde eu tô. Ponto. Independe de ser a tua, dele, o estabelecimento, o país. Segue as regras. Se você se mudou, você não quer, volta para casa onde você estava. E isso vale para trânsito, para tudo, né? A gente vê também muitas pessoas que não usavam o cinto de segurança no Brasil. Às vezes moravam numa cidade mais interiorana, não tinha, né, os perigos que tem aqui, num lugar que tem muito movimento, enfim. E aí não põe cinto nas crianças, não usa cinto. É isso. Sai fazendo loucura no trânsito. E não dá, tem as regras. Tanto é que aqui em Orlando, por ser uma região turística, quando nós chegamos em Massachusetts, interior. Então, assim, o que o pessoal faz lá no trânsito, é totalmente diferente do que aqui. Engraçado, né? Aqui, o trânsito é muito mais educado. Eu me recordo, muito mais. Quando a gente chegou lá... A gente morava numa cidade pequena, né? Não é Boston, porque a gente fala em Massachusetts, todo mundo pensa em Boston. Não é Boston, é interior. Mas assim, as cidades lá, quando a gente chegou, se tem uma sirene, não importa se é bombeiro, polícia, ambulância... Todo mundo... Para. Para. Não reduz. É isso. Aqui reduz. É verdade. Não, e eu fiquei muito impressionada. A primeira vez que eu vi. O pessoal vai pra grama. A primeira vez que eu vi, eu parecia como a gente via no cinema, como a gente via nos filmes, assim. Tava andando, aí de repente, a polícia lá atrás, aí os carros eram assim. Como é que é a sirene? Efeitos especiais, Bailele. Não posso perder a oportunidade. Efeitos especiais. Não, só fiz o início, não quis dar continuidade. Só deu pra entender, né? Adoro. Mas os carros estavam indo assim, aí eles fazem chegou agora foi você. Se tá aqui, ó, dos dois lados, nas duas pistas, eles fazem assim, ó. Mas é isso mesmo. E parece que foi combinado. Eu fiquei assim, se você fala com alguns americanos, a gente tem... a maioria dos nossos americanos são americanos daqui, né? Que moram aqui na Flórida, né? Mas às vezes a gente tem algumas famílias que vêm de outros estados e eles falam, a Flórida a gente não considera Estados Unidos. Porque realmente, né? A concentração de pessoas latinas, de pessoas de fora é muito grande. De outros países. E de outros países, vários países. E aí é um mix de culturas, né? Tem indianos, bastante indianos. É complexo. E eu acho que tem uma outra coisa aqui que eu... Claro, né? Como tudo que eu falo, eu acho os Estados Unidos incrível, eu não gostaria de voltar. Se um dia eu tiver que voltar, claro, mas não gostaria. Estados Unidos tem um monte de coisa bacana e claro que tem coisas que não são bacanas. Mas tem algumas coisas e uma delas que eu acho que é uma liberdade de espírito para mim. O fator de você poder sair da sua casa, ir para um restaurante, supermercado, farmácia, de chinelo, calça de moletom, e ninguém vai te julgar por isso. Porque eu acho que uma coisa... Pijama. Eu fiz faculdade aqui na Valência. Quantas vezes eu não saía às 6h30, 7 horas da manhã de casa, eu saía de calça de pijama, camiseta, chinelo, e ninguém te olha. Quando alguém te olha, você fala, é brasileiro. Foi me olhar, é brasileiro que está me criticando. É muito diferente. Mas é muito diferente. E te dá uma liberdade, porque no fundo, e eu até ia falar isso da Lely, que assim, é uma coisa que é muito minha, né? Eu acho que a gente tem que ser e estar e se vestir da forma que a gente se sente bem. Então, por exemplo, eu vi você no evento na sexta e todo mundo falando, né? Nossa, como ela tá linda. E tava linda. Porque você fez a maquiagem. Ela tá sempre linda. Ela tava mais. Vamos dizer... gente, vamos aumentar, né? Aproveitar, né? Vamos passar o Dia dos Namorados aqui. Mas estava muito bonita. Assim, é nítido perceber o quanto você estava à vontade de estar daquela forma, de estar maquiada, de estar arrumada, você estava bem, você estava, vamos dizer, confortável. Não significa que eu não esteja, às vezes eu gosto de fazer o cabelo, tal, não gosto de maquiagem, não uso maquiagem, mas é meu. E é isso que eu queria falar, tipo, cada pessoa vai se entender e vai se colocar
da forma como se sente bem. Eu não vou julgar você e eu também gostaria de não ser julgada, mas muitas vezes eu percebo, tem cliente que fala, mas você precisa arrumar o cabelo, começar a passar maquiagem, põe um blazer. Gente, mas não é isso que conota o quão profissional eu sou. Precisa? Como precisa? Não precisa. Eu acho que o que a gente precisa, o que é obrigatório, é você ser educado. É você respeitar o próximo. Cortês. É você ser cortês. É você dar a mão ao próximo. Isso eu acho que você precisa. Agora, eu não preciso, tipo, hoje eu tô aqui de camisetinha do café. Aí, gente, Aí, ó. Holy Grain. Holy Grain. Publi de mim mesma, né? Mas, eu poderia, sim, ter vindo pra cá com o cabelo escovado, ter colocado um batom, um blazer, mas eu falei, pera, vai mudar isso pra eles, a forma se eu vou estar com um blazer, uma maquiagem, o que eu sou como profissional, o que eu amo, o que eu faço, o meu café, vai mudar a roupa que eu tô ou não? Ou eu posso ir como eu sou e falar pra vocês, nossa, eu amo o que eu faço, eu amo os meus clientes, eu amo o meu trabalho. Não vai mudar. Então, isso eu acho que é muito importante e aqui eu sinto essa liberdade. E é claro que tem muita gente, muito brasileiro, muito cliente nosso que brinca e fala, eu adoro que você tá de camiseta. Isso me dá a liberdade de eu também vestir uma camiseta. E O que mais importa nesse contexto tudo, ouvindo o que tu tá falando, é o que é a tua verdade, não a verdade dos outros. É exato, é isso. Tá certo. Qual imagem que tu quer vender? Tu quer vender uma imagem de algo artificial ou de algo natural? Algo que não é você. Não importa. Porque, Roger, hoje em dia é muito fácil, pelo menos o que eu sinto aqui é muito fácil, eu colocar uma fantasia de algo que eu não sou para te convencer de alguma coisa. Então, eu posso muito bem colocar um terno, eu acho, né, que eu sei me comunicar muito bem, colocar minha posição muito bem e falar, nossa, Roger, eu estou abrindo uma franquia de 15 cafés, quem sabe um dia, estou abrindo uma franquia, gostaria do seu investimento e colocar um personagem que não sou eu. Ou eu posso sim ser eu e falar para você, Roger, eu tenho muita vontade de expandir o café. O que você acha que eu poderia fazer? E ser real com você. A gente pode ser isso, a gente pode ser um personagem que eu quero te engambelar e fazer uma história para você entrar nessa minha história, ou eu posso te falar a verdade. Que na verdade o que eu realmente quero, o que eu realmente sonho, o que você acha, o que você pode me dar de conselho, o que você pode... Isso eu acho que é bacana. Então, essa questão hoje em dia de você se montar, vamos dizer assim, para mostrar algo que você não é, na minha cabeça não faz sentido, eu não consigo. É algo que, por mais que eu... Vou confessar que eu já tentei, mas não funciona. Eu acho tão mais fácil eu falar para vocês a real e falar, olha, gente, é um período mais difícil, estou atravessando por isso, mas eu quero chegar ali, eu tenho um propósito, eu sou determinada para chegar. O que vocês acham? O que vocês acham que eu poderia agregar? O que eu poderia fazer? Ou agregar pessoas com ideias diferentes, com caminhos diferentes, é tão importante. De eu ouvir a tua história, ouvir a história do Roger, ouvir a história dele e falar, nossa, olha que legal, ele já passou por isso pode me agregar. Isso e pode no me mundo trazer dos algo negócios, hoje em dia está acontecendo muito isso. Muito de pessoas entrando numa caixinha que não é bem a essência dela, que não conversa com quem ela é. Infelizmente. Para agradar o público, para agradar a sociedade. Quando a Carla me falou lá sobre, né, como você tá diferente, eu falei assim, na verdade, essa sou eu. Exato. Eu falei pra Carla, eu me vesti assim no passado. Eu não sei onde que eu me perdi do meu estilo. Porque eu falei pra ela que eu vinha do mundo artístico, né? Sim. E eu meio que... né? Mas, enfim. Mas acho que é por isso que... Agora que você me falando isso, é até mais rolando nítido. Uma emoçãozinha. Uma nostalgia. Mas eu acho que é por isso que é nítido o quão confortável você estava. Porque você tá vestida de você. Você não tava lá colocando um personagem para que as pessoas que fossem olhassem e falassem, nossa, olha como a Lely tá. As pessoas olharam e te elogiaram porque o brilho de quando você é você mesmo é diferente do que um brilho quando você veste um personagem. Sim. Eu amo usar tênis. Eu amo estar de tênis. Eu tava muito confortável de tênis. Pra mim é muito desconfortável usar sapato. Mas assim... Eu sou baixinha, eu tenho que dar um jeito, né? Mas o negócio assim, uma coisa é certa. Julgamento sempre vai ter. Sim, claro que vai. Tenho certeza que de repente alguém que vai ver a Lely vestida como ela estava vestida, que não é o normal do dia a dia, que não é o normal nos eventos que a gente vai. Ela tava assim? A gente do nosso trabalho vamos pensar, parece que é um
tá querendo criar um personagem. Sim. Não, não é. Não, Então, assim, e aí eu acho... o que os outros pensam, deixa de pensar. Não vai mudar. E Não até vai porque eu acho que é melhor, eu prefiro ser julgada por algo que eu realmente sou, porque aí é mais fácil eu bater no peito e falar, eu sou assim. Se você gosta, se você não gosta, é um direito seu. Eu não posso atropelar o seu direito de gostar ou não. Mas é a representação da minha essência. Então é isso. Agora, se você é um personagem e esse personagem é julgado, como que você defende ele? Você tem embasamento para defender um personagem? Não tem, Exato, né? exato. Falou tudo? Sim. Falou tudo. E a gente precisa olhar para isso mais do que nunca, porque nós inspiramos quem vem depois de Com toda nós. certeza. E acredito eu que a nossa geração está pegando um momento empresarial, um momento na comunicação, no marketing, que nós não estávamos preparados para Não. isso. Então, uma pessoa que às vezes a vida inteira se vestiu de determinada forma, se comportou e falou de um jeito, agora está mudando Tá mudando. totalmente Com para se toda encaixar certeza. dentro do negócio, porque ela acredita que para ela fazer bons negócios, Sim. fazer vendas, Ela tem que ela estar tem que de tal forma. tem que se vestir igual a fulana e agir verdade. como a cicrana e não sei o quê, né? A minha filha, ela trabalha numa empresa grande aqui, né? E é engraçado porque eles têm... Independe para eles de como você vai vestida. Você pode ir de terno, você pode ir de camiseta, você pode ir com uma cor de cabelo diferente. Independe. Você tá fazendo o teu trabalho? Você tá cumprindo o teu trabalho? É isso que importa. Uau. Eu tava comentando, Legal. eu tava comentando com a Lélia esses dias aí, final de semana, não sei, a gente tava conversando sobre coisas, as mudanças, né? A vida da minha mãe e da mãe dela era muito mais parecida, não tinha tantas mudanças. A vida da minha avó, do meu avô, com os pais deles, eram muito parecida. Sim. Que não tinha tantas mudanças. Já sei que Mas você a nossa vida, em comparação com a vida dos Nossa, nossos é filhos, Muito. imagina, nós nós começamos com a era da internet. Sim. Nós já estávamos adolescentes, quem Sim. sabe, A né? gente deu Ou os primeiros adulto, ou passinhos, criança. Eu né? fui ter o primeiro celular com 18 anos. Eu vou te falar que eu acho que eu também. Eu tive o primeiro celular pela empresa, pela Gradiente, que eu trabalhava, e como eu trabalhava na rua, que eu era vendas, a gente tinha aquele Motorola tijolo enorme, gigante. Startup. Né? Startup. tinha que Abre colocar aqui, um levanta a antena. O Alisson não O sabe Alisson quem não é isso. sabe. Não, sacanagem isso. Não vamos colocar ele na conversa. Eu Chega. Tamo no vídeo. Gente, o Alisson tá aqui nos bastidores e ele acompanha. só tá dando risada. Que sacanagem. Ele tá assim, tipo, o quê? Eu me recordo de onde eu morava só pegava um canal de TV. É isso. Rio Grande do Sul. Aí na novela da Sete, teve uma novela da Sete Ai, gente, que engraçado. eu nem me lembro qual era o ator, foi buscar não sei quem no aeroporto, era um ricaço com carrão, Mercedes, aí tirou da cintura aquele StarTAC da Motorola, Gente, pá, que abre pra cima, engraçado. levanta a antena, e eu, Assim, meu né? Deus, será que um dia eu eu vou ter um celular? Aquilo é muito engraçado. As TVs, lembra? As TVs de tubo, que você tava com o controle remoto, aí não pegava, você mexia na antena. Isso eu acho gente que não era pegou nem da isso. época de vocês. Mas é da minha. É da tua? Eu sou mais velho que tu. sim. Bem Mas eu mais também velho. peguei essa época. Engraçado. Bombril na antena. Coisa. Nossa, gente. E você falou uma coisa que é muito Virar a interessante. antena lá fora. Não, mais pra cá, mais pra Ai, esquerda. gente, que engraçado. Quem não ia no telhado pra mexer na antena, O um Alisson ficava, não sabe dessa, né? um ficava lá dentro. e o Agora outro ele lá tá fora. lembrando da mãe, do Da pai, avó. dos avós. Vira E aí pro você lado. tem razão, né? Das gerações anteriores, as diferenças, elas eram muito menores. Exato. Hoje a diferença Tanto de é negócio, é um abismo. negócio, Tudo. ensino, De tudo. tecnologia, brinquedo, De tudo. Com toda Relacionamento. certeza. Relacionamento. Relacionamentos. Agora, de novo, voltando ao que a gente começou a falar, né? Tem as coisas maravilhosas dessas mudanças e as coisas que não são horríveis. maravilhosas. Exato. Então, hoje, uma das coisas que eu falo muito com a minha filha, e eu percebo que é da geração, né? Ela tem 24 anos. Eles têm tanta opção de tudo, né? De filmes, de entretenimento, de pessoas, de comunicação, de tudo. A gente não tinha isso, né? Eles têm uma gama tão grande que eles se sufocam
tão grande quantidade de coisas para escolher. Então, antes você falava assim, na minha época, quando há 100 mil anos atrás, quando eu era criança, você falava, o que eu vou assistir? Eu vou assistir Sessão da Tarde. O que mais que tem? Não é nada. Eu não me lembro de ter alguma coisa. Tinha o Sítio depois, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas você tinha isso. Hoje, eles têm uma gama tão gigantesca de streaming, de social media, que eles se perdem. E aí, esse mundo de tecnologia do qual eles estão inteirados, imersos, quebra a comunicação ser-humano. Então, o que eu percebo, agora menos, porque quando ela começou a trabalhar na empresa, você acaba tendo uma comunicação entre funcionários, né, entre equipe muito grande, então isso acaba meio que quebrando, né, essa linha de comunicação deles escassa, mas antes eu percebia que às vezes estavam 10 amigos da minha filha em casa, eles estavam na sala, estavam todos no celular. Cada um. E às vezes um falando com o outro, eu falava, gente, vocês estão de brincadeira, né? Vocês vão começar a entrar, eu vou pegar o celular na porta, não é possível, vocês não conseguem falar. Então, tudo tem o ônus e o bônus. Exatamente. Essa gama de escolhas que eles têm hoje é uma coisa muito... Para mim, porque querendo ou não, a gente pegou lá atrás, né? E agora a gente vive numa era diferente. Então, hoje, às vezes eu vou falar assim, tá bom, eu preciso fazer uma ação para o café para aumentar a visibilidade. Você tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. Então, você fala com o ChatGPT, que hoje é meu super best friend, amigo, assistente. Eu também. Eu comecei nessa vida também. Meu Deus. Você tem uma velocidade de informações, claro, né? Que quando você entende, eu já fiz esse teste, quando você entende do que você está falando e você só quer validar algo, ele te dá algumas coisas que são... falhas, né? Mas aí eu acho que sempre vai precisar do humano, que é isso que eu falo. Tem muita gente que trabalha com o ChatGPT como se ele fosse a tua vida. Não. Você usa ele é o recurso. Mas você ainda é a pessoa que vai ler o texto, que vai fazer os ajustes, que vai arredondar. Mas enfim. Então, mesmo eu, quando vou fazer uma escolha de algo para o café, tem um monte de coisa que eu posso fazer. Aí eu falo, caramba, e agora eu vou para onde? Porque tem tanta coisa que às vezes eu não sei. Eu vou ter que testar 20 coisas para saber qual delas que vai dar certo. Sim. E isso porque eu sou adulta, muito adulta, passei por muita coisa e eu já tenho, né, uma maturidade. Imagina eles com 15, 18, 20, 25, com essa gama de coisas que você não tem bagagem. Como que você escolhe? Qual que é o caminho que você tem que escolher se você tem 1000 caminhos? Vamos assistir de novo Alice no País das Maravilhas. Esse é um... Eu me recordo, estava falando das coisas de antigamente e de agora. Quando eu era adolescente, antes da fase adulta, eu trabalhava num escritório de contabilidade e histórico de violência no Brasil, né? Mesmo em cidade pequena, não adianta. Quando eu era isso lá, anos 80, 90, né? Quando os donos da empresa tiravam férias, eles precisavam de algum caseiro para não ter perigo de roubarem a casa, ficavam temporada na praia. Aí os funcionários ficavam na casa dos chefes. Sim. Aí eles davam, tem a conta na locadora, a geladeira tá cheia e tem a conta aberta lá. Era assistir filme. É isso. Assistir filme, coisa que a gente não podia fazer em casa. Né? Coisa que a gente não podia fazer em casa, porque daí era só os ricos, né? Você percebe como é muito diferente. E hoje a criança tá ali, tá no celular, ou tá no tablet, no iPad, aí chega disso, aí vai pra TV. Aí não, chega de telas agora. Mas o que eu vou fazer então? Eu não tenho nada pra fazer. E é tão maluco que você vê algumas pessoas dessa geração que eu percebo que eles tentam sair disso aqui. Porque eu não tô falando que... Pra mim, por exemplo, também é difícil. Eu fiquei viciada em TikTok. Sei lá por que raios, eu acho que o fluxo do TikTok, os vídeos, eles são muito mais atrativos para mim. Então teve uma época ano passado que eu simplesmente deletei o aplicativo porque eu falei, não é possível. Eu fiquei viciada nisso, sério, com 50 anos de idade, pelo amor de Deus, né? Eu tirei, fiquei 3 meses e hoje eu voltei com ele, mas eu tenho 1 hora, eu ponho lá 1 hora, fico. E o que eu percebo às vezes deles é que eles estão lá, eles estão na tela, Aí você fala com eles, eles te respondem, aí eu percebo que eles querem soltar, mas não consegue, porque em 10 segundos aquilo volta pra mão, parece que é sabe, tipo... Uma extensão do corpo.
É uma extensão. E aí o que você falou é real. Se você fala, chega de tela. Parece que eles ficam tipo, meu Deus, e agora? Eu não tenho nada para O que fazer. eu faço? O que eu falo com ela? Que vida Nossa, ela é é um essa? extraterrestre. Como eu me comunico? muito Isso é uma coisa Muito louco. difícil assim. preocupante, né? É preocupante. Nós temos algumas regras em casa de tempo e tipo, na mesa nem pensar, nem televisão, só música, né? O Pedro até agora tá respeitando bem isso, né? A gente sabe que vai quantos chegar o anos ele momento tá, Alex? 10. É, A gente sabe se que ainda vai não chegar tá o na- momento que Você ainda não está na fase crítica. Ainda não, né? Porque ele ainda está numa idade que ele ainda tem o obedecimento, né? Ele ainda segue. Depois, quando entra na adolescência. Ele já tá querendo levantar bandeira de vez em quando. Porque parte, na adolescência, né? faz parte. Freedom! Faz parte. Eu acho agora a gente tem que é esse estudar para processo. ser pais de adolescente, né? Porque a gente vai Sim. estudando, dependendo da fase da criança, a gente vai Com toda estudando para lidar com certeza. aquela fase. Com toda certeza. Mas você deve observar no café também esse comportamento das pessoas. Sim. Voltando para Holy Grain. Holy Grain. Porque tu está falando do celular, da tecnologia. Muitas pessoas vão lá, trabalham lá, fazem Sim. reuniões lá. Sim. E eu vejo também quando eu vou lá, sempre tem alguém lá com uns eletrônicos. Tá Sim. lá tomando seu café. Fazendo um tendo seu trabalho, tempo. às Isso mesmo, vezes, com é isso um mesmo. laptop. Eu acho que, na verdade, o café, para mim, ele sempre foi um ponto de comunicação, né? Porque você tem ali uma reunião de pessoas de diversas, por vários motivos, né? Seja para uma reunião de trabalho, seja para estudar, seja para dar um break do trabalho, ou até mesmo para dar um break do dia. Preciso respirar e vou parar ali para tomar um café. Eu acho que o café, ele significa isso. Ele é esse teu momento que você vai escolher se é para lazer ou para trabalho. Mas o que a gente percebe de diferença, aí eu acho que talvez não só pelas gerações, mas pelo próprio hábito das pessoas, né? A gente percebe que o eletrônico ele está sempre presente, independe da fase, independe da idade. As pessoas, elas ainda têm aquele momento que a gente chama de terapia do coffee shop, porque na hora que você fala para a pessoa, olá, tudo bom? Como está seu dia? Porque é educado, né? A pessoa está ali, está na sua frente e tal. O americano, ele vai mais no seco, né? Tá tudo bem, obrigado, e já faz o pedido. E o brasileiro, geralmente, ele vai falar para você como está o dia. E é engraçado, porque... Aí se é a Lélia já abre o podcast. Se é a Lélia... Ó, a gente pode fazer um podcast no café com os clientes do café. Aí, adorei. Já achamos um evento. Aí, porque muitas pessoas querem esse momento dessa conexão com outra pessoa. Porque como geralmente ou ela está lá sozinha, né, para trabalhar, estudar, ou seja, fazer um call, enfim, ou ela tá com alguém, mas tipo, ela não vai ter a conexão. Então, no caixa, aquele momento do caixa é muito engraçado. Porque a pessoa vai falar ou de um problema que ela está tendo, familiar, ou um problema do trabalho, ou não, ela vai falar para você da viagem que ela acabou de fazer, que ela está super feliz. Aquele momento de interação do caixa, para mim, é único. Aquilo é um momento terapia. Legal. É um momento que a pessoa abre aquele tempinho para se conectar com quem está ali. E aquilo realmente é muito legal, é muito gostoso. E aí depois, quando ela vai pro cantinho dela, aí vem a tela e aí ela já está presente naquele momento tecnológico. Eu estava falando antes, né, do brasileiro, americano, que é diferente, né? Aí uma vez eu vi não me lembro qual humorista que foi, stand-up comedy, né? Ele falando que pro americano a gente pergunta e ok. Sim. E pro brasileiro, o problema é que o brasileiro, ele responde, não era para responder. Ele responde. Como é que você Mas está? tem muita Eu tô com uma dor de gente. cabeça e ontem não sei o que, minha mãe... É engraçado. Da vida, Mas né? tem muita gente que é legal, porque, querendo ou não, você vai juntando histórias. Eu acho que tem um livro, eu acho que no Brasil, que eu não lembro se é de um coffee shop ou se é de um... De táxi, de aplicativo, que vai juntando as histórias e fez um livro. Porque realmente, na hora que você junta, que você acaba o teu dia e você conversou ali com tantas pessoas, com tantos momentos diferentes, gente que chega com um brilho no olhar porque acabou de ganhar uma promoção, porque recebeu visto, porque o filho chegou de viagem, ou pessoas que vêm chateadas e vêm contar um pouco daquele momento ruim, mas Compartilhar. compartilha. E aí no final do dia você fala, nossa, olha que coisa maluca, quanta gente passou pela minha vida hoje. Olha, com tive diversas uma ideia energias. Olha lá, viu? Começou. Histórias do café, Holy Grain.
Aí pega as histórias dos teus Eu clientes acho e muito bota no legal. Eu acho muito legal. Lá tem muita coisa que você faz justamente nessa conexão do caixa. Então, por exemplo, tem uma americana, porque tem americano que fala também. É uma minoria, mas fala. Tem uma americana que ela tem uma instituição que cuida de bichinhos, então a gente ajuda ela quando ela vai fazer os eventos com as um doações. americano com ascendente no Brasil. Ascendente em Brasil, alguma coisa assim. Aí a gente fez ação com ela. Aí a outra cliente, ela trabalha com crianças que estão no espectro autista, e aí a gente também tenta fazer alguma coisa com ela. Então, nesses momentos, você conhece pessoas que você sim se engaja no que ela está dividindo com você. E é isso que a gente estava falando de parceria antes de começar, né, o podcast, né? Que é efetivamente uma parceria. Então, a parceria da gente, eu acho, né, o que eu sinto com vocês, pelo menos, é que a gente faz uma troca. Existe um ir e vir, né? Não é vocês só fazendo para mim e eu falo, não, tá bom, só vocês fazem, eu vou ficar aqui tomando meu suco. Tem que ter esse ir e vir de trocas. E isso é o que a gente costuma fazer no café. Então, de que forma que a gente pode participar disso que esse cliente está engajando a gente? E de que forma que ele se engaja num evento que a gente está fazendo no café? Isso é muito legal. Muito legal. Bacana. Carla, ai, que delícia essa conversa, né? Antes da gente ir pro final, eu quero perguntar mais uma coisa. Manda bala. Futuro da Holy Grain. A gente vai falar de sonho, a gente vai falar de... Na verdade, eu acho que nós somos movidos por sonhos. Sim, somos. Nós somos movidos por sonhos. É verdade. Senão a gente não estava aqui. É verdade, tem razão. Tem razão. A OnTV nasceu de um sonho. Nasceu de um sonho e nasceu com esse nome para ser montado nos Estados Unidos. Olha que legal. E quando você estava falando dos seus amigos que venderam para você, que para eles não queriam simplesmente largar para qualquer pessoa. Sim, ela queria ter uma conexão. Eu vi a nossa história dentro disso, porque aconteceu o mesmo com a OnTV do Brasil, que nós tínhamos a OnTV Mídia no Brasil. E aconteceu a mesma coisa. Quando a gente veio embora, a OnTV ficou funcionando lá por um tempo, mas a gente viu que não ia dar conta de gerenciar a distância. E manter família aqui e lá. É muito complexo. Nós acabamos vendendo para amigos que são como família. São nossa família. E hoje tá um sucesso lá na cidade. Isso é muito legal. Meu Deus. Isso é muito legal. A gente... Porque é isso, né? E a gente fica feliz em ver, assistir. Claro que é. Né? É lógico que é. O negócio tá Querendo ou não, é a continuação de vocês. É um pedacinho de vocês que ficou lá, que deu continuidade lá e aqui mais ainda. Sim. Quer dizer, mais ainda não, acho que os dois, né? Tipo, vão crescendo de formas diferentes. A gente Exato. pensa muito... Isso é muito legal. A gente pensa muito assim, hoje... A gente chega num determinado ponto, não estamos nele ainda, tá? Mas a gente chega num determinado ponto em que a gente tem uma vida estável. E às vezes, se tu tem capacidade de ampliar o teu business, o que acontece? Tu precisa de mais pessoas. No momento que tu precisa de mais pessoas, tu abençoa mais famílias. É isso aí. Então, assim, é isso que eu penso, sabe? É. Então, assim, se simplesmente a gente tivesse fechado o nosso business no Brasil, não teria mais esse nome. Sim, não teria com mais certeza. esse vínculo. É verdade. Hoje, ele abençoou algumas famílias. Exato. Sabe? E aí você expande, né? Exatamente. É isso aí. Então, assim, Tá a cabeça, certíssimo. a Lélia estava me questionando, se a gente tivesse ficado no Brasil, não tivesse vindo para cá, por algum motivo, a gente ia estar com a cabeça que a gente tinha lá em 2018. Verdade. A gente Tem ia estar razão. com aquela cabeça ainda, com a cabeça, de repente, que muitos amigos nossos têm por estarem ainda no mesmo Sim, lugar, fazendo as mesmas claro, coisas. com toda Quando a certeza. gente sai da zona de conforto, é aquela coisa. O músculo, ele tem que ser estressado para crescer, né? Aham, exato. Por isso que eu voltei para academia agora. Mas, Carla, Sabe? Eu acho que no Holy Grain, há 2 anos atrás, a gente tentou fazer a expansão. A gente fez, eu acho que vocês sabem de toda a história, vocês participaram. Foi ali que eu te conheci. Foi ali que a gente se Não foi- conheceu. não foi em 2020. Há 2 anos atrás, não, há 3 3 anos atrás. atrás. foi. Que Quando foi vocês quando fizeram a a gente, expansão. o café, depois que ele passou pelo processo da pandemia, ele cresceu, ele chegou num momento super bom, e aí naquele momento a gente achou que estava pronto para o próximo passo, que era a expansão. E aí a gente realmente abriu um outro ponto que, infelizmente, não funcionou por N motivos, e aí a gente fechou. Então, há 1 ano atrás, fechamos a unidade, a segunda unidade que tinha sido aberta, e hoje, obviamente, a gente está concentrado na unidade mãe, vamos dizer assim. De nenhuma maneira, isso tirou de mim o sonho de expansão. Aprendi,
tomei tomei e estou ainda pagando pelas cabeçadas. Porque eu acho que não é tipo, eu fechei e página virada. Você tem consequências, né? E as consequências às vezes não são resolvidas de forma tão rápida. Mas eu acho que vale muito o que você falou, sabe? Eu fiz, não deu certo, recua, volta para trás. Pega impulso, respira, entende o que foi errado. Quais foram os principais erros que eu cometi, o que fez que eu chegasse naquele ponto. Para quem sabe, aí sim eu respondo a tua pergunta, sim. Tenho muita vontade de expansão. Não acho que eu consigo fazer sozinha, porque eu já percebi que o ir sozinha é muito difícil, querendo ou não sou eu. A minha filha, ela não está dentro do complexo café, porque eu acho importante a gente estar em segmentos diferentes. Tem momentos que o café não tá bom, não está no momento bom e a minha filha segura, e tem momentos que ela não está bem, eu seguro ela. Se a gente está dentro do mesmo cestinho, se não está bom, vão as duas pro buraco, né? Sim. Não é o caso. Então a gente está em segmentos diferentes para ter esse equilíbrio, mas gostaria muito sim dessa expansão do café. E eu sinto que por ter esse histórico, eu me sinto mais preparada. Então, não é questão de falar para você, não, eu fechei, cometi erros, passei por coisas ruins, não quero nem pensar. Não, claro que eu quero pensar. Óbvio. Agora tu já sabe o que não fazer. Com toda certeza. Legal. Isso é papo de empreendedor, gente. E eu quero agradecer muito, nós, né, amor? Agradecer muito a você pela tua presença, pela tua parceria. Obrigada. Carla é uma grande parceira da OnTV. A Holy Grain, você está convidada a conhecer. E a gente vai deixar... Você não está convidado, está convocado. A descrição, tudo vai estar na descrição. O Instagram da Holy Grain, tudo mais, endereço. A gente vai deixar tudo na descrição para vocês. Agradeço de coração a você, Carla. Agradecemos também ao Alaska, nosso parceiro, Alaska Tech Store, aqui na International Drive, em Orlando, que é nosso parceiro da OnTV. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso da Alaska, gravando esse podcast para você. Agradecemos de coração os parceiros da Alaska, toda a equipe, que sempre nos atende com o maior carinho, maior amor, daquele jeitinho que a gente gosta, né? E esperamos você no próximo episódio do OnCast, com mais histórias empreendedoras dos nossos parceiros e clientes da OnTV. E se você gostou desse assunto, desse conteúdo, já vai enviando para alguém, já deixa o teu like, o momento blogueira, né, blogueirinha gente? Aqui, ó. Deve ter um sininho ali também, né? Você sabe, né? Você que tá no YouTube aqui sabe onde que tem que clicar aqui, tá bom? E gratidão pela tua companhia, gratidão pela tua audiência. Esperamos você no próximo episódio. Valeu, minha gente. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado, Carla, por Muito obrigada a vocês. Vocês são maravilhosos. Queria dar as mãos por esse projeto, mais um projeto incrível, e por dar voz a muitas pessoas que às vezes não têm como pôr a voz no mundo. É isso aí. É isso Obrigada. aí. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão. Muito legal. Do OnCast. Muito, muito legal. Vocês estão de parabéns, como Obrigada. sempre. Obrigado, Carla. Valeu. Até a próxima, gente. Tchau.